Olá, galera do canal Wildbikers Brasil. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Não deixe de deixar o seu joinha, seu like e também de ativar as notificações, que aquele sininho lá ative para que você receba sempre o conteúdo novo que tiver. Bom, gente, hoje o assunto vai ser um pouco amplo, que eu vou falar sobre pessoas que têm epilepsia, mas que na verdade elas possuem esclerose, né? Um terço dos portadores de epilepsia, eles possuem algum problema psiquiátrico associado. Isso é fato. Muita gente acha que não, mas é. Depressão, por exemplo. Eu tenho depressão. Então, outras pessoas têm outros tipos de fatores também. Pessoas podem ter mais de um tipo de problema? Sim. E por isso que é importante também o acompanhamento tanto neurológico quanto psiquiátrico e psicológico de um paciente com epilepsia. Ainda mais as pessoas que possuem da forma um pouco mais grave. Mas o exemplo de hoje que eu vou colocar é sobre esclerose tuberosa. Cerca de 90% dessas pessoas que têm esclerose tuberosa, desculpa o problema de fala, mas deve ter um problema de cognição, tem epilepsia, que é uma porcentagem muito alta, que tem doença mental também, bem como uma deficiência intelectual. A esclerose tuberosa é uma deficiência genética, para quem não sabe, e ela é uma mutação genética do cromossomo 9 e o cromossomo 16. Muitas pessoas não sabem, mas muitas vezes as mulheres acabam tendo, como se diz, um aborto espontâneo. E em muitos casos que foram estudados, se descobriu que esses fetos possuíam um problema, uma mutação genética, né? E esse problema com o cromossomo 9 e 16. Então, essas mutações genéticas, que ainda não são muito bem identificadas, as consequências têm e que elas não geram proteínas. E essa falta de proteína, ela causa supostos tumores devido a esse cromossomo 9 e 16. Esses tumores que aparecem para essas pessoas que possuem esclerose tuberosa, geralmente se espalham até pelo corpo, mas são mais comuns entre cérebro, renal e cardíaco. Os problemas, que é um fator genético. Então é bem interessante esse fato de falar sobre a esclerose tuberosa. Existem vários estudos em andamento, inclusive estudos muito bem elaborados, feitos por grandes especialistas, que, se eu não me engano, eu acompanhei recentemente um médico que deu uma aula, vamos dizer assim, uma videoconferência. Ele explicou muito sobre esse assunto, que eu achei muito interessante, que eu não tinha conhecimento nenhum sobre esse fator. Nem sabia que a falta da proteína, de uma proteína, poderia causar tumores, por exemplo. Eu não sou médica, então eu não tenho conhecimento nenhum. E que 1/3 dos portadores de epilepsia possuem problema psiquiátrico associado. Eu tenho, me trato.
Eu tomo antidepressivos. É necessário me manter mais tranquila, mais sob controle. Porque é uma espécie de... acaba virando uma bola de neve, porque você enfrenta muitos problemas. E agora eu vou bater numa tecla muito crucial e importante de uma pesquisa que eu mesma fiz com algumas pessoas que são portadores de epilepsia, onde eu não vou citar nomes, eu apenas vou falar a respeito dessas pessoas e vocês tirem suas conclusões para entender por que talvez a lei, a PL 7797 de 2010, que é o veto 33, que foi definitivamente vetado, não tenha sido aprovado. Porque, segundo eles, não há necessidade nenhuma. Porque pessoas com epilepsia não necessitam de ajuda nenhuma, de nenhum benefício nenhum. Segundo informações. Então vamos falar sobre os portadores de epilepsia que se mantêm no anonimato e que infelizmente acabam perdendo seus direitos que poderiam ter quem tem a doença mais grave devido se manter no anonimato. Então vamos explicar por partes. Primeiro, se você tem a doença e você omite, procura levar a vida mais normal possível, mas às vezes acontece, mas você diz, eu passei mal porque eu não comi, coisa tal. Tenta fingir o que está acontecendo. Omitir a real, porque você tem medo de perder o emprego. Conheço muita gente que omite que tem a doença. Mas eu vim agora, há pouco tempo, saber de muitas outras pessoas que resolveram falar que são portadoras, que sempre omitiram por medo de perder o emprego. Mas também tive relato de pessoas muito próximas de minha pessoa que têm filhos com a doença e que não tinham falado. Existe um certo medo de um pai, de uma mãe, pelo fato da exposição do filho. Porque a doença, ela gera, sim, problemas de memória e acaba influenciando diretamente no aprendizado, muitas vezes, da criança. A criança pode ficar como se ela tivesse falta de atenção, ou coisa desse tipo, mas na verdade é uma sequela da doença. Ela só precisa de mais atenção para que ela consiga acompanhar os demais. Mas tudo depende do grau da doença. Mas um dos fatores que assim me chama mais atenção é você ouvir pessoas que têm a doença grave dizer que ela não influencia em nada na sua vida e que a pessoa leva a vida normal. E aí eu pergunto, você trabalha? Não, eu não trabalho. Mas por que você não trabalha, então, já que você leva uma vida normal? Porque eu não posso? E por que você não pode trabalhar? É porque eu tenho epilepsia grave. Ok? Se você tem epilepsia grave, então por que você diz que ela não influencia em nada? É que eu não preciso trabalhar. Eu tenho meus meios financeiros. Ok? Você tem. Mas a grande maioria não tem. É uma situação que eu coloco, que eu não cito nomes, que são assuntos pessoais, que é uma pesquisa que eu fiz, e eu coloco o seguinte: muitas pessoas, sim, acabam fazendo muito mimimi, como dizem, é cheio de frescura, sei lá o quê, blá. Tem casos. A gente não pode generalizar, a gente não pode julgar, não pode criticar, cada um tem um modo de pensar, de agir e de ser. Mas uma coisa eu realmente tenho que chegar à conclusão de quando você não vive
a realidade real em que você tem que trabalhar para se sustentar e que você não é sustentado por ninguém, você tem que se sustentar por seus meios, você sabe que você tem limitações, porque ninguém vai abrir a porta para você ter um trabalho. Então, você dizer que leva uma vida normal e que não tem limitação nenhuma, eu não me importo também se falem piadas ou essas coisas desse tipo. Muito depende da situação. Algumas eu realmente não gosto e realmente condeno. Agora, você não tem limitações? Gente, essa lei que foi vetada, ela era uma esperança para portadores de epilepsia e lúpus. E também uma esperança de que empresas pudessem ter a inclusão de pessoas com epilepsia, para que essas pessoas pudessem trabalhar. Há pessoas que não trabalham porque não querem mesmo. É verdade. Mas tem outras porque elas realmente não podem. E não existe nenhum auxílio emergencial para essas pessoas. Não existe um auxílio emergencial para uma pessoa que sofre com sequelas graves. Não disse pipo nenhum. E isso que me deixa revoltada. Eu fiquei tão revoltada porque conversei com políticos, eu falei com pessoas, eu acompanho as questões políticas, eu acompanho, para quem acha que não, eu acompanho, eu vejo, eu sei o que se passou, as pessoas entram em contato na tentativa de amenizar a situação, mas eu não sou ignorante a ponto de não saber o andar da carruagem, eu sou muito esperta até. Tanto que essas pessoas, os 30% que não conseguem exercer uma profissão e não possuem uma inclusão, que algumas delas poderiam ter inclusão no mercado de trabalho em determinadas áreas. Poderia, mas não tem. Então, esse número não seria de 70% de pessoas que pode trabalhar. Talvez seria que pode trabalhar 70%. Talvez seriam 80%, 90% poderia trabalhar e 10% talvez que não. O número cairia, mas não há inclusão. Não existe interesse, não há remédio, não há especialista. Desde 2020, esperando um neurologista. Vocês acham que uma pessoa que vai ter um tumor cerebral vai aguentar? Vocês acham que uma pessoa que tem doenças graves vai sobreviver? Ela vai estar lá enterrada 3, 4, 5 anos até que ela vai ser chamada. Oh, tem uma consulta para você, então leva lá no cemitério porque está lá sepultado. É a dura realidade. É uma vergonha total o descaso. Eu falo no geral. Eu dou minha cara a tapa, minha cara a tapa. Eu não posso mais bater em ninguém, bem que eu gostaria. Porque tem um monte de gente que eu gostaria de pegar e dar porrada. Porque eu acho que eu me sentiria melhor. Me sentiria melhor descarregando minha raiva. Porque é uma vergonha de ouvir certas coisas de certas pessoas que falam por aí, eu estou trabalhando em função disso. E no fundo a gente sabe que não é que estão trabalhando a favor das pessoas. Os pobres que abrem os seus olhos. Abram os seus olhos, tá? A eleição está chegando aí. Abre os olhos. Vamos pesquisar quem são os políticos que votam contra as leis que são favoráveis ao trabalhador, as leis que são favoráveis às pessoas que necessitam de ajuda.
Eu não estou falando das leis que são favoráveis a coisas que não precisaria ter. Cultura é importante. Outras coisas também são importantes. Mas e a saúde fica onde? Em que buraco caiu a saúde? Em que buraco? Minha indignação tem nome. Não tenho mais paciência com gente que não tenha vergonha na cara de falar sério, de fazer um trabalho sério, de ajudar as pessoas. Então, não apareçam aqui na minha porta, porque eu ponho para correr. Apareça um político aqui na minha porta para ver onde é que vai parar. Apareça. Eu ponho para correr. Porque tenho vergonha na cara. Se eu abro a boca para expressar-me, para falar de assunto importante, porque tem muito pai e mãe com filho com uma doença grave, não é só epilepsia grave. Tem epilepsias leves. Eu estou falando de ELA, eu estou falando de AME, eu estou falando de lúpus, eu estou falando de câncer, eu estou falando de N doenças. Eu não estou falando de uma coisa só. De tudo. Eu dou minha cara a tapa. Eu olho no olho, se for preciso. E eu tô pagando para ver quem vai sentar na minha frente e discutir sobre uma ação séria e tomar medida para ajudar as pessoas e não ficar só na promessa. Promessa para mim não cola. Eu não estou nos anos 40 e 50 onde a palavra tinha valor. Hoje não tem valor.